Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Louvamos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui diante da sua mesa. Como somos gratos ao nosso glorioso Pai por tudo que Ele nos deu em Cristo. Por saber que esta morte é uma proclamação da gloriosa vitória do Calvário. Saber que nós fomos incluídos nessa vitória. Nós que estávamos derrotados pelo pecado, pelo mundo e pela morte. Mas não é uma vitória qualquer. Essa é a vitória sublime. Essa é a vitória que integra todas as coisas de volta ao eterno e glorioso supremo propósito de Deus. E essa vitória da morte de Cristo faz com que nessa morte, a morte seja destruída. Seus aguilhões destruídos. Todo o império das trevas vencido. E o nosso Senhor Jesus, aquele que é a nossa viva esperança, ressuscitou. Amém. Está no trono de glória. Então nós podemos dizer que a nossa esperança, ela morreu, ressuscitou e está entronizada. Amém. Glórias a Deus. Que tempo maravilhoso, meus irmãos e irmãs. E agora, meus amados, eu quero compartilhar com vocês aqui uma rápida palavra, dentro daquilo que já estamos estudando nas reuniões de quinta-feira, nas quintas-feiras. Nós estamos falando, o assunto que temos estudado é avivamento. E por que avivamento? O grande perigo é nós tornar este assunto uma mera retórica. Nós entrarmos nesse assunto como se fosse um programa de estudo da nossa comunhão aqui. Eu creio que nós necessitamos refletir sobre isso. Porque o nosso Deus, Ele é sério e Ele é santo. E Deus tem nos chamado para discernir a sua vontade, da sua palavra, discernir esse tempo que nós estamos vivendo. Nós necessitamos disso, ter esse discernimento. E temos estudado já vários temas. E agora estamos aqui nos livros que chamamos, dentro da bibliologia, os livros da restauração da casa de Deus. E aí, meus irmãos, o grande tema, o grande assunto aqui é a restauração da casa de Deus. Nós sabemos que a doutrina da casa de Deus, ela não pode ser vista de qualquer maneira. E lembre-se, doutrina. Isso tem origem, isso tem a ver com uma exposição em processo, em formação, isso tem conclusão. Esse assunto tem no Velho Testamento, esse assunto tem no ministério de Cristo, esse assunto está explanado exaustivamente nas epístolas, esse assunto tem a sua coroação no livro de Apocalipse, então não é qualquer assunto. Eu digo com a mais extrema reverência. Esse é um dos assuntos, do ponto de vista da doutrina, o mais elevado que nós precisamos entender. E por não compreendermos a doutrina da casa de Deus, nós nos perdemos na nossa vocação, na nossa identidade, no nosso viver, no nosso serviço, na nossa devoção. Então vou tentar ajudá-los a se contextualizarem com aquilo que tem sido ministrado. O nosso assunto está aqui, por favor, se você puder, abrir a sua Bíblia, no livro de Neemias, no capítulo 12, o versículo 43,
Livro de Neemias, capítulo 12, versículo 43. Nós só vamos tomar esse texto. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram. Observe essa frase: de modo que o júbilo de Jerusalém se ouvia até de longe. Nós temos lido esse texto, e eu creio que todos que conhecem muito bem toda essa história ela tem alguns eventos que começa desde o tempo do rei Ezequias, quando ele permitiu que aqueles emissários da Babilônia entrassem na sua casa, entrassem nos seus palácios, entrassem na casa de Deus e pudessem ver todos os tesouros sagrados. E Isaías entra após eles, e ele dá uma sentença para o rei Ezequias. E ele pergunta: quem são esses homens? O que eles queriam? O que eles viram? Ezequias diz: esses homens, eles são da Babilônia, e eu mostrei a eles tudo eu lhes mostrei. Então Isaías diz: então ouça a palavra do Senhor. Dias virão que os teus filhos serão levados para servir como escravos nessa terra. E eles virão, e eles levarão todos os tesouros da tua casa. Em resumo, estas foram as palavras de Isaías para Ezequias. Um outro episódio que marca esse contexto foi de um dos descendentes de Ezequias, Josias. No tempo dele houve uma grande reforma, e essa reforma foi quando eles encontraram, porque havia muitos entulhos na casa de Deus, e quando estavam cuidando da limpeza desses entulhos, encontraram uma parte do livro de Deuteronômio, e quando esse livro foi lido, houve um grande alvoroço, e chegou diante do rei Josias, e quando ele ouviu a leitura deste livro, ele rasgou as suas vestes, ele proclamou jejum, ele proclamou uma grande reforma. Nesse tempo, Jeremias já era profeta, Josias e Jeremias eram contemporâneos, então nós sabemos que durante 5 anos foi todo esse movimento, e nada trouxe de concreto. O povo não voltou para o Senhor, porque logo após a morte de Josias, seu filho e seus netos cuidaram para que o povo permanecesse em toda forma de idolatria, toda forma de perversidade. E lembrando que não podemos esquecer que o filho de Ezequias, Manassés, ele foi um homem tão perverso, ele foi descrito juntamente com Acabe, homens perversos, homens que perverteram o sagrado. Por isso que esses 2 homens são descritos como reis perversos. Manassés, ele foi tão perverso que ele abriu túneis debaixo do templo, aonde se praticava toda forma de homossexualismo. Manassés, ele era tão abominável que ele promovia o culto ao deus Moloque, onde ele mesmo sacrificou o seu próprio filho. Este foi o cenário que Josias encontrou. Então nós sabemos que era uma situação de um profundo caos. Jeremias foi levantado aqui no tempo de Josias. Quando começou essa reforma, ele já profetizava há 5 anos. Porém, essa reforma, ela não foi uma reforma profunda de dentro para fora, começando com o coração. Ela foi muito estética. É o que muito nós temos visto hoje sobre avivamento. E o que às vezes eu chamo de aviltamento. É estética. Tem muito a ver com modelo de adoração, modelo de reunião,
fica muito na estética e vira movimento. Avivamento não é isso. Avivamento é quando a glória de Deus, é quando Deus recupera o lugar da sua glória no meio do seu povo. Amém. Isto é, quando o seu filho tem toda a centralidade e glória, seja no serviço, seja na devoção, seja na vida pessoal, individual, e quando a sua palavra tem um lugar central na comunhão do seu povo. Se você não tem isso, então não chame isso de avivamento, chame de aviltamento, ou então movimento, sendo mais otimista. Então, amados irmãos e irmãs, este é o cenário. Nós sabemos que, a partir daí, durante 40 anos, Jeremias tentou convencer o povo dos seus pecados, da sua iniquidade, das suas misérias. Pecados que perduravam desde o tempo de Manassés. Porque Manassés, ele importou da Assíria toda forma de depravação, isto é, ele importou da Assíria toda forma de promiscuidade, de imoralidade, de paganismo, introduziu no meio da nação de Judá. Então, eu estou tentando aqui descrever o quadro, o cenário para vocês. Porque ao final do livro de Jeremias, o que nós temos? Ao final do livro de Crônicas, o que nós temos, irmãos? Nós temos a casa de Deus, o templo em Jerusalém, em ruínas. Nós temos aquele lugar, se você ler Deuteronômio capítulo 12, você verá que Deus escolheu na terra um lugar para que ali ele pudesse fazer habitar o seu nome. Então nós temos algo que aparentemente olhamos só de forma figurativa, sim, mas nós não podemos ter apenas este olhar figurativo, nós precisamos ter um olhar que discerne a mente de Deus nas figuras, porque Deus está escrevendo algo sobre Ele mesmo na sua palavra. Deus não está nos dando histórias para a nossa reflexão, Deus está compartilhando conosco aquilo que é a sua mente, aquilo que é a sua palavra. Então, amados irmãos e irmãs, o que você encontra ao final do livro de Jeremias, ao final do livro de 2 Crônicas? Opróbrio. Em 3 cativeiros a Babilônia veio, em 3 batalhas terríveis, depois de 6 anos, pelo menos 3 levas, podemos dizer assim, em 3 fases, a Babilônia destruiu, devastou a cidade de Jerusalém, onde estava o testemunho de Deus na terra. O testemunho de Deus na terra, o testemunho de Deus no seu povo. Então é isso que nós temos, esse é o quadro, esse é o cenário. A casa de Deus em ruínas. Aí você vai ter o livro de Daniel. E quando chega no capítulo 9 do livro de Daniel, chegando 70 anos do cativeiro, que foi profetizado por Jeremias, e Daniel, ele ora a Deus e pede que Deus agora restaure o seu testemunho, o testemunho da sua casa. Ele roga para que Deus restaure o testemunho da sua casa. Então aqui nós temos uma outra fase dessa história, que inclui, e vocês não podem ler isso separado, Ageu, Zacarias, Esdras, Ester e Neemias. Esta é a sequência. Então, lendo os livros de Ageu, dos profetas Ageu e Zacarias, depois você vai ler o livro de Esdras, até o capítulo 6. Quando você chegar no capítulo 6, lê todo o livro de Ester, porque o livro de Ester, entre o capítulo 6 e 7 do livro de Esdras, tem um hiato aí de aproximadamente 60 anos. É aí que acontece a história de Ester. Então você vai ler a história de Ester. Você não pode tirar a história de Ester nesse processo da restauração, porque se você tirar, você perdeu tudo. Você tirou uma parte muito importante. Porque o que a Babilônia fez com os judeus, que era o povo de Deus na terra, apesar das suas mazelas, não destruiu, não apagou a história deste povo, não foi capaz de aniquilar esse povo. Mas o que estava por acontecer no livro de Ester iria aniquilar, iria apagar toda a história do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Isto é o que está no livro de Ester. É aí que entra a sublimidade da história desta mulher.
aquela mulher que é lembrada por Mardoqueu, porque aqui nós temos uma figura. Assuero é a figura do ego. Amã, o maldito Amã, que elaborou um processo para destruir o povo de Deus, ele era um descendente de Amaleque, que é uma figura da carne. Mardoqueu é uma figura do Espírito Santo. Isto é uma figura da igreja. Quando você lê isso, irmãos, é impossível você não se emocionar com a beleza da inspiração da palavra de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, deixa eu dizer algo para vocês, essa é a história. Aí você continua lendo Esdras e você tem Neemias. Aí você, por final, lê Malaquias, porque Malaquias também está inserido aqui na parte final da história do livro de Neemias. E quando você termina de ler o livro de Neemias, qual é o próximo capítulo de Deus na história do seu propósito? O capítulo 2 do livro de Lucas. O que nós temos no capítulo 2 do livro de Lucas? Nós temos um pequeno remanescente, que está ali em desespero pela vinda do Messias. Então o que eu quero dizer para vocês, que todas essas histórias, elas compõem uma história escatológica. Todas essas histórias têm a ver com os nossos dias. Todas essas histórias têm a ver com os dias que nós estamos vivendo. Então o livro de Neemias, ele tem uma tônica escatológica. Talvez isso assuste você, mas não deveria, porque tem profetas envolvidos aí. Tem profecias envolvidas aí. E o assunto central aí é a casa de Deus. Você pode até me interpelar dizendo, irmão, mas o assunto da casa de Deus não é o assunto do livro de Esdras? Claro. O assunto de Neemias não é os muros? Sim. Você não separa uma coisa da outra. Agora, o mais importante do assunto da casa de Deus no livro de Neemias é que o assunto da casa de Deus aqui envolve duas esferas: a externa, física, e a interna, a espiritual. Por um lado, sim, deveriam restaurar os muros, restaurar a casa. Por outro lado, precisaria retornar o lugar da glória do Senhor, o lugar da sua presença, o lugar do culto, o lugar do serviço adequado, o lugar da devoção. Então tudo isso tem algo para nós hoje. Agora, depois de toda essa exposição, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês, que este é um assunto sério para os nossos dias. É um assunto de extrema seriedade. Porque hoje sim, e falo com temor, o assunto Casa de Deus é algo delicado nos nossos dias. Porque hoje o assunto Casa de Deus virou um assunto institucional, denominacional, clerical, piramidal e outras coisas perversas, que ferem o testemunho e o caráter de Deus. E não podemos imaginar e nem pensar num avivamento onde não haja a restauração da casa de Deus, onde não haja a verdadeira restauração da casa de Deus, ou a condição do povo de Deus em se tornar a sua casa, o lugar da sua presença, da sua glória, onde o seu filho tem toda a centralidade, onde a sua palavra ocupa lugar central. Não podemos pensar no avivamento que não seja a restauração do testemunho de Deus. Por isso o Senhor está nos levando a meditar sobre esses livros. E eu convido vocês, durante as semanas, estude, leia essas histórias, dentro dessa sequência cronológica que expus para vocês. E olha que eu não incluí aqui o livro do profeta Ezequiel, que está dentro do cativeiro. E é um livro que ele está relacionado com o retorno da glória de Deus para o meio do seu povo. E lembre-se, irmãos, que nós começamos a estudar esse assunto em Êxodo capítulo 32 e 33. E terminamos o capítulo 33 com o tema, a glória de Deus. Aquele terceiro pilar da vida devocional de Moisés. Os caminhos de Deus, a presença de Deus e a glória de Deus. Os irmãos têm compartilhado sobre isso. Na quinta-feira nós podemos ouvir, através do nosso irmão Humberto, uma palavra ainda sobre esse mesmo assunto.
O irmão Germano também tem compartilhado sobre esse tema. E por quê? Porque o Espírito Santo está insistindo neste assunto. Com certeza, irmãos, 2 pontos nós podemos considerar. Primeiro, que o Senhor não recuperou a totalidade da sua glória entre nós. E segundo, quando Ele recuperar, nós não podemos perder. Porque não teremos tempo para restaurar novamente. Porque o nosso Senhor está voltando. Amém. E este avivamento não tem outro objetivo que não seja culminar com a volta do nosso Senhor. Esse é o avivamento final. Então aqui eu quero mostrar algo para vocês. Deixe-me colocar pontos. Pode ser até repetitivo, mas não tem problema. Isso é muito importante para nós. A revelação, por que não pensarmos assim, as revelações da casa de Deus no Antigo Testamento? Eu vou dar apenas 2 exemplos. O primeiro se encontra aqui em Gênesis, por favor. Gênesis capítulo 28. Eu vou parafrasear bem rápido para nós ganharmos tempo. Nos versículos 13 até o versículo 17, nós temos aquela fuga de Jacó e ele chegou até Betel. Betel significa casa de Deus. E aqui ele tem uma visão do Senhor. Ele tem uma grande visão. E nessa visão ele ouve o Senhor. E quando o Senhor fala com ele, aqui no capítulo 28, se você quiser, até pode depois, na sua devoção, começar no versículo 10, mas aqui, precisamente, a partir do versículo 13, diz que perto dele estava o Senhor estava próximo dele. Então o Senhor se revela a ele como Deus de Abraão, como Deus de Jacó, e o Senhor renova com ele a sua aliança que fizera com os seus pais, e depois o Senhor diz para ele no versículo 15, eis que estou contigo, e te guardarei aonde quer que fores. Então quando o Senhor traz todas estas palavras a Jacó, no versículo 16 diz que Jacó, ele se despertou, e ele disse, o Senhor está neste lugar, o Senhor está neste lugar. Aí no 17 diz, e temendo disse, quão terrível, esta não é uma versão apropriada, porque soa algo negativo. A palavra que terrível no hebraico é reverente. Esta palavra aqui significa temor. É um momento de reverência e temor. Aí diz, é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Então esta doutrina começa aqui. E você meditando, irmãos, você vai vendo como o Espírito Santo ele vai colocando itens sobre itens, para que nós possamos entender esta doutrina e o que o Senhor deseja recuperar entre nós. Vamos para um outro capítulo desta doutrina, o capítulo 25. Vamos ler apenas 2 textos. Êxodo capítulo 25, vamos ler os versículos 2 e 8. Aqui nós temos uma linda exposição. Você sabe que do capítulo 25 de Êxodo até o capítulo 28, nós vamos ver 2 assuntos, a casa e o sacerdócio. Esses 2 assuntos, eles são importantes, porém não é o nosso tema específico. Nosso tema específico é a casa. E esses 2 assuntos, a casa e o sacerdócio, percorrem, porque agora ganha-se mais uma amplitude dentro desta doutrina, a casa e o sacerdócio, a casa e o serviço, a casa e a devoção. Então aqui no versículo 2 diz, fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta de todo homem, cujo coração o mover para isso, e dele recebereis a minha oferta. Agora olha o versículo 8, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Está vendo aí? Aqui está a visão do tabernáculo. Deus vai trazer o modelo, Deus vai trazer todos os detalhes, todas as medidas, todo o material, todas as cores, detalhes, e esses detalhes, essas particularidades, todas essas preciosidades,
Tudo isso aqui vai nos falar da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo, nos evangelhos, nas epístolas, todas as nuances do seu caráter, da sua pessoa e obra, estão reveladas aqui no tabernáculo. Agora vamos pegar apenas um pequeno detalhe. O tabernáculo, ele tinha 48 tábuas de madeira de acácia. A madeira de acácia é uma madeira que não sofre corrosão. Por isso ela fala da incorruptibilidade da natureza humana do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no capítulo 26 do livro de Êxodo, se você ler do versículo 17 ao 18, você vai ver que era de madeira de acácia. Segundo, essas madeiras eram colocadas verticalmente, porque elas estavam apontadas para os céus, porque a casa de Deus é o lugar onde os céus e a terra se encontram. Há um outro detalhe: cada tábua tinha 10 côvados de comprimento e 1,5 côvado de largura. O número 10, dentro da tipologia da matemática de Deus, fala da responsabilidade do homem debaixo da autoridade de Deus. A responsabilidade do homem debaixo da autoridade de Deus. Isso tem a ver com o serviço cristão. Mas há um outro detalhe que não posso deixar passar aqui. Cada tábua era de 1,5 côvado. E se você observa, essas tábuas, elas tinham que ser encaixadas, porque havia os encaixes de bronze. Eram 48 tábuas e 96 encaixes de bronze. E eram os encaixes de bronze que unia aquelas tábuas. Então elas eram de 1,5 côvado. Então, quando elas eram unidas pelos encaixes, eram 2 encaixes de bronze em cada tábua, ela unificava 3 côvados. Número 3 é o número da Trindade, porque a casa de Deus é o lugar da comunhão. Mas quando você soma esses números, 48 com 96, você vai chegar ao número 144. Aí nós temos que ir para a Nova Jerusalém, lá no capítulo 21 do livro de Apocalipse, e não é meu assunto, mas gostaria que fosse, porque, irmãos, isto é muito precioso, porque é aí que as coisas concluem. Aqui você está vendo a casa de Deus, o lugar do governo de Deus, o lugar da comunhão. Amados irmãos e irmãs, eu chamo a atenção de vocês para isso. Eu chamo a atenção de vocês para isso. Peço que o Senhor abra os seus olhos, porque quando nós saltamos para o Novo Testamento, nós saímos da tipologia e vamos para a realidade. Nós saímos da exposição da doutrina e vamos para a prática da doutrina. Nunca, irmãos, nunca a doutrina será de Deus se ela não tiver a prática. Porque temos que ter a doutrina de um lado e a prática do outro. O que nós chamamos de realidade. E no Novo Testamento nós vamos ter a realidade dessa maravilhosa doutrina. Quando você abre a sua Bíblia no capítulo 2 do Evangelho de João, você vai encontrar o nosso Senhor em frente ao templo, olhando para aqueles cambistas, fazendo toda forma de comércio, banalizando o sagrado, pervertendo o sentido daquilo que tinha um profundo significado espiritual diante dos olhos de Deus. Então nós sabemos que o nosso Senhor, ele pega uma azorraga, expulsa, derruba a mesa daqueles cambistas, e ele diz para aqueles cambistas e para aqueles que estavam ali comercializando: não façais da casa de meu pai casa de negócio. Então as pessoas interpelam o Senhor e diz: por que autoridade fazes isso? Aí ele fala algo profético: destruirei este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Se você examinar, se você é cuidadoso no estudo da palavra, se você estudar essa palavra que ele usa para reconstruir, é a palavra para ressurreição no Novo Testamento. E ao final, quando você chega no versículo 21 do capítulo 2, João vai dizer assim, que ele fazia referência ao seu corpo. Então ele está colocando ali que a casa do Pai é ele. Ele é o lugar da habitação do Pai. Aquilo que está lá em Colossenses capítulo 2, nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus.
Cristo é a habitação do Pai. Este é o ponto que nós temos que entender. E quando você vai para o capítulo 14 do Evangelho de João, nosso Senhor coloca um item muito precioso. Ele diz assim: não desespere, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E o livro de João tem uma mística, que nós chamamos as parélias de João, onde existem frases e palavras que só existem ali e são repetidas 2 vezes apenas. Algumas delas não se encontram em nenhum outro lugar da Bíblia. E uma dessas parélias está nessa frase: casa de meu Pai. Porque o primeiro ponto, a chave está aqui no capítulo 2, a porta está no capítulo 14. E diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Essa palavra preparar ali no texto original traz a ideia do trabalho que a noiva tem quando ela está se preparando para o casamento. É um atavio. Eu vou vos ataviar para que vocês tenham o lugar. Então não tem nada aqui que você pode colocar de lado. Cada detalhe é precioso, é grandioso. Então observe, meus irmãos, irmãs, ele vai dizer: casa de meu Pai. Agora existe algo que nós precisamos considerar. Então nós temos aqui, sabemos que essa casa do Pai, em primeiro lugar, o nosso Senhor, Ele é a casa do Pai. Então você sabe que a casa de Deus, ela é orgânica, ela não é institucional, ela não é denominacional, ela é orgânica. Ela é orgânica. Quando Saulo ouviu o nosso Senhor dizer para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu creio, irmãos, que até onde eu consigo ver, aquelas palavras, elas devastaram Paulo. Primeiro, eu sou, para Paulo, era só o Deus da antiga aliança, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que se revelou para Moisés e disse: eu sou, somente Ele era o eu sou. Não havia outro eu sou. Nem de longe passava pela cabeça de Paulo que o Jesus que estava sepultado, enterrado, que foi vergonhosamente crucificado, pudesse ser o eu sou. Então quando ele ouve: eu sou Jesus. E por último, a quem tu persegues? Naquele dia ele viu que quem toca na igreja de Cristo, toca em Cristo, e que Cristo e a igreja é um corpo. Então a casa de Deus é orgânica. Ela começa no trono, onde o nosso Senhor está sentado, e ela se estende a todos nós, por meio da habitação do Espírito que nos foi enviado. Amém. Este é o assunto casa de Deus. Tentar empobrecer isso, irmãos, é permitir que Satanás zombe dessa doutrina. Quando a gente diz assim: eu vou à igreja, irmãos, você não vai à igreja. É a igreja que é você que vai a algum lugar onde deve ter muitos irmãos reunidos debaixo do nome do Senhor. Ah, porque eu esqueci a bolsa na igreja. Só se você engolir a bolsa. Não tem como. A gente tem que tirar essas intoxicações da nossa mente, do nosso conceito. E às vezes assim, é não percebendo, é não entendendo, é que a gente demonstra tamanha ignorância. E nós estamos falando de assunto sério, nós estamos falando de avivamento. Não é um avivamento baseado só em cultos, mas que se reflete no culto, aquilo que está acontecendo na minha vida pessoal, aquilo que está acontecendo no meu coração, dentro de mim, aquilo que toca a Deus, como é aquilo que Deus toca. É disso que nós estamos falando. É isso que Satanás, ao longo dos anos, dos séculos, tem destruído. Nosso Senhor, Ele fez 3 afirmações sobre a sua casa, e elas não podem ser ignoradas. Vou passar rapidamente sobre elas. Aqui, em João 2,16, diz: casa de meu Pai. Casa de meu Pai. Depois você vai ver em Mateus, no capítulo 21, versículo 13, ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. E se você observar, essas declarações têm a ver com
a vida e o ministério do Senhor, tentando alcançar o seu povo. Ele veio para o que era seus, ele veio para aquele povo, ele veio para aquela geração. O Senhor deu a eles toda a oportunidade de que neles fosse restaurado o testemunho da casa de Deus. Eles quiseram, irmãos? Não, eles não quiseram. Ele foi lá em João 16, João 2,16, o que ele encontrou? Ele encontrou aquilo que representava, aquilo que era a figura da sua casa, aquilo que unia a doutrina com a prática, a doutrina com a realidade em ruínas. Eu digo para vocês, irmãos, o nosso Senhor não encontrou algo que fosse diferente daquilo que Jeremias viu. 3 anos ele volta, depois de 3 anos, e eu já disse isso para vocês, quando o nosso Senhor desce do Hermon, o livro de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 51, você vai ler aqueles textos, desde o versículo 51, você vai ver que 7 vezes, o Espírito Santo vai dar ênfase, que Jesus estava indo para Jerusalém, do Hermon até Jerusalém, ele andou durante 6 meses, 6 meses, e podemos dizer que em certo sentido, irmãos, sabemos que o Supremo Maior não era esse, mas ele queria ver a sua casa novamente. Ele voltou lá, o que ele encontrou? As mesmas coisas, as mesmas condições, nada mudara. E ele chega diante de uma figueira, amaldiçoa aquela figueira que era o retrato daquela casa sem vida. E aonde que ele foi pernoitar? Aonde ele encontrou o descanso? Em Betânia. Tudo isso, irmãos, é singular, é didático, tem lições, tem aplicações, que o tempo não me permite dizer para vocês, mas eu creio que vocês podem perceber aqui. Ele encontrou, e nesse momento que ele vai dizer, a minha casa será, ele não está dizendo, a minha casa será, casa de oração, ele faz essa declaração, mas ele faz a última declaração no capítulo 23, e o versículo 38 aqui de Mateus, ele diz, a vossa casa ficará deserta. Sabe o que ele está dizendo aqui? E para quem que ele está dizendo? Para aquelas pessoas. Ele está dizendo aquela casa, que ele chegou lá atrás, no início do seu ministério. Agora ele diz, a vossa casa não é mais minha casa. Alguns estudiosos afirmam que quando o nosso Senhor ascendeu aos céus, ele deu as costas para Jerusalém, e deu a sua face para Betânia. Ele rejeitou. Irmãos, quando nós olhamos para tudo isso, esse texto ele é latente diante dos nossos olhos. O que eu digo para vocês, com temor, debaixo das mãos do Senhor, é que por esses 2000 anos, ou nessa história de 2000 anos, o que nós podemos ver é que a casa ficou deserta. Tanto engano, tanta heresia, tanta mentira, tanta doutrina de homens. Quantas coisas vieram e se acumularam. E nós nos encontramos como nos dias de Josias, tanto entulho, pela infinita misericórdia de Deus. Ele abriu os nossos olhos. E nós estamos aqui, voltando na história, contemplando todos esses textos, e dispondo diante do Senhor o nosso coração, para que Ele restaure entre nós, amém, o lugar da sua glória, amém, para que Ele restaure a sua casa, para que ela não fique mais deserta, mas para que ela seja o lugar da sua presença, porque todas essas histórias, elas não podem ser um fim em si mesmas, essas histórias estão dizendo algo. Eu seria um tremendo irresponsável se eu ignorasse tudo isso e pregasse uma mensagem temática, desconhecendo e desvalorizando e desmerecendo tudo isso, e não sendo realista. Nós sim, irmãos, estamos vivendo um tempo de desprezo à palavra, de desprezo à palavra. Você vê que a palavra de Deus não tem sido central. Veja o cristianismo de maneira geral, veja como está o povo de Deus de maneira geral.
quantos entulhos, quantas mentiras, quantos enganos. Eu me lembro de Pazur, aquele que presidiu o templo no tempo de Jeremias, que Jeremias disse: tu não te chamarás Pazur, mas terror por todos os lados. E hoje quantos homens são como Pazur, que presidem a casa de Deus, que mandam na igreja de Deus, que a igreja é deles. Então quando você olha, estuda a história, você vê tudo isso que aconteceu. Será que nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus à nossa maneira, ou queremos aguardar a volta do Senhor à maneira de Deus? Pois a maneira de Deus, irmãos, é que haverá um povo aqui zeloso, especial e de boas obras, um povo que o ama de verdade, não virgens nécias, que as suas candeias estão vazias do óleo da unção. Nós não podemos pensar em esperar o Senhor de qualquer maneira, como aquela noiva de Cantares. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado, que dizia: amada minha, pomba minha, amiga minha, abre-me a porta. Mas ela disse: eu não posso. Abrirei a porta, levantarei, eu já estou deitada, já lavei os meus pés. Aí ela diz: meu amado meteu a mão pela brecha da porta. Meu coração se encheu de amor, mas ela não foi capaz de abrir. Como a igreja de Laodiceia, o Senhor está batendo na porta. Aí quando ela se deu conta, o seu amado tinha ido, e ela saiu, percorrendo as cidades, procurando aos guardas: vistes o meu amado? Está vendo, irmãos? Essa é a condição hoje do povo de Deus. E que privilégio, irmãos, e que responsabilidade é para nós estar estudando esses assuntos agora. E digo, não está acontecendo só aqui, o Senhor está movendo em muitos lugares, o Senhor está fazendo isso em muitos lugares, o Senhor está se movendo na terra de uma maneira extraordinária, que nesses 25 anos que estamos reunidos ainda não vimos o Senhor fazer de maneira tão global como Ele está fazendo hoje. E por quê, irmãos? Porque Ele está tocando a sua trombeta dentro de nós. Amém. Eu posso dizer para vocês com extrema ousadia: o Senhor começou a arrebatar os nossos corações. Amém. Logo Ele arrebatará o nosso corpo. Escute o que eu estou te dizendo. Então Ele diz: a vossa casa. Deixe-me colocar 2 textos para ilustrar algo que eu quero dizer para vocês. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, os versículos 1 e 2, quando Salomão concluiu toda a construção do templo, aquela construção suntuosa. Então, quando ele termina de construir, os versículos 1 e 2 diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Aí diz: e a glória do Senhor encheu toda a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Lembra disso, irmãos? Isso foi real. A glória aqui foi real. Você pode escutar isso. A glória foi real. Aquela glória que Moisés queria ver: mostra-me tua glória. O Senhor disse: você não pode ver a minha face, porque a glória de Deus é a sua face. Deus é glória. Glória é aquilo que faz de Deus, Deus. Mas aqui nós temos uma demonstração de algo extraordinário. A glória do Senhor encheu aquele lugar, porque essa era a intenção, e é a intenção de Deus. Essa intenção não muda. Então, meus irmãos, você sabe qual é o final da história desta casa e desta glória? É o que eu citei no início da mensagem. É o que você vai encontrar na história de Josias, na história de Jeremias, na história de Esdras, na história de Neemias. Ruínas, opróbrio. Deixe-me colocar um outro texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os versículos 1 e 2. Diz: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento impetuoso,
e encheu toda a casa onde estavam assentados. O que foi isso aqui, irmãos? Foi o maior acontecimento, junto com o Calvário. Aqui está o maior acontecimento. Pentecoste e Calvário constituem um só acontecimento para nós. E tanto um como o outro são os fundamentos da existência, do significado daquilo que é a igreja. Foi o que aconteceu. Agora, a glória na pessoa do Espírito Santo veio e encheu toda a casa. É tudo que nós encontramos aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Tem um texto que está, e eu peço que vocês não leiam, eu vou citar para vocês. No livro de Joel, no capítulo 2, versículo 9. Quando Joel, ele está, me perdoe, não é Joel, é Ageu. Quando o Ageu, ele está encorajando o povo, quando os inimigos se levantaram para impedir a reconstrução da casa de Deus, e Ageu se levanta para encorajar o povo, e ele diz assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Só que, eu digo para vocês, nós estamos lendo profecia, nós não estamos lendo história, e você sabe muito bem, se você é honesto com a sua leitura bíblica, você sabe que Ageu, essa profecia de Ageu não se aplicava àquele templo. Não. Aquela reconstrução do templo de Zorobabel, Esdras, Josué, Esdras e Neemias. Porque muitos anciãos, quando viram aquela reconstrução, diz que eles choraram. Por quê? Porque a casa não tinha a mesma glória da primeira. E nós sabemos que isso não aconteceu, a glória não voltou. O único texto que nós temos é o texto que eu li de Neemias 12 para vocês. Não. Nós estamos lendo a profecia. E aqui fala da última casa. Aqui fala da última esfera da casa. Você pode ler no sentido literal e se aplicar a história de Neemias. Você pode ler no sentido escatológico e se aplicar a nós. Essa profecia, ela tem um endereço muito certeiro. A glória da última casa. Porque, meus irmãos, quando iniciou ali o livro de Atos, o Espírito Santo desceu, encheu aquela casa. Todos ficaram cheios da glória em pessoa, do Espírito Santo. E nós conhecemos toda a história do livro de Atos. Mas o que que nós temos, irmãos, hoje? O que que nós temos nos nossos dias? Nós temos o mesmo cenário dos dias de Esdras, dos dias de Neemias. Mas nós podemos levantar as nossas vozes em júbilo, porque a palavra do Senhor é viva, poderosa e eficaz. E podemos dizer que o Senhor já começou uma gloriosa obra de restauração do seu testemunho entre nós, amém, entre o seu povo nesses dias. Porque se não começou, irmãos, sigam as vossas vidas sem nenhuma preocupação com a volta do Senhor, porque Ele vai demorar muitos séculos ainda, muitas décadas ainda. Não é para nós. Nós podemos continuar com as nossas rotinas. Eu digo para vocês que não é verdade, e digo para vocês com segurança. Por quê? Porque 97% de todas as profecias concernentes à volta do nosso Senhor Jesus já se cumpriram, só faltam 3%, só faltam 20 profecias, e muitas dessas profecias se cumprirão após a vinda dele. Então podemos dizer que falta aí 1,5% de profecias para se cumprir. O cenário escatológico. Então nós podemos regozijar e podemos dizer que o que o Senhor está fazendo na tua vida, na minha vida, na vida de muitos, é uma obra do alto. Amém. Ele está recuperando o lugar da sua glória nas nossas vidas. Amém. Ele está recuperando o lugar da sua glória entre nós. E aí eu quero ler Joel, e não precisa abrir sua Bíblia. Joel no capítulo 2. Os versículos 28 e 29, Joel está dando uma profecia. Essa profecia ela tem um cumprimento parcial e depois terá um cumprimento final. Diz assim: acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens
terão visão, terão vocação, terão um chamamento. É isso que ele diz, até sobre os servos e sobre as servas: derramarei o meu espírito naqueles dias. Aí você toma o livro de Atos, capítulo 2, versículo 16, diz assim: mas o que ocorre? Aí Pedro vai interpretar aquele acontecimento à luz da profecia de Joel, quando as pessoas estão atônitas, vendo a glória de Deus, vendo o Espírito Santo habitando a igreja do Senhor, sem saber o que estava acontecendo, porque as pessoas estavam como que embriagadas. A alegria, o gozo, o que estava acontecendo ali era tão profundo que havia impactado as suas emoções. Então olhe bem o que Pedro vai interpretar à luz de Joel. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aí Pedro coloca um item escatológico: nos últimos dias. Irmãos e irmãs, a frase últimos dias no Novo Testamento tem uma conotação específica com a última fase da obra de Deus na terra, com a última fase dessa dispensação. Grave isso. Sempre que você se deparar com a frase nos últimos dias, ela tem uma forte conotação. Sempre que está dentro de um contexto escatológico, ela tem uma conotação com a última fase da obra de Deus, com a última fase dessa dispensação. Aí ele diz: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Então, irmãos, eu quero só concluir agora. Eu creio nisso. Você crê? Eu creio nisso. Eu creio que esses últimos dias se referem a nós. Eu também digo amém. Agora quero acrescentar um ponto àquela profecia de Joel no capítulo 2, no versículo 9. Quando ele diz que a glória da última casa será maior do que a primeira. Eu vou responder para você por quê. Existe um princípio hermenêutico. Você não pode estudar as profecias de Joel separadas das profecias de Zacarias, porque esses dois profetas profetizaram juntos, e as profecias deles se completam. As profecias deles têm o mesmo endereço. Zacarias responde Joel. Deixe-me colocar aqui uma resposta. Olhe bem, Zacarias capítulo 2, versículo 5. Está assim: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor. Agora, olha essa frase: eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então a glória que nós estamos falando aqui é uma pessoa, não é um acontecimento que vai ser no fim em si mesmo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque o Senhor diz: eu mesmo serei a glória no meio dela. Ao Senhor toda glória neste lugar. Então, meus irmãos e irmãs, que o Senhor fale a nós, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Bendito Deus, querido Pai, no majestoso nome do teu sagrado Filho Jesus, nós estamos aqui, Senhor, debaixo da tua voz e da tua palavra, do teu cajado e da tua vara. Vem fazer a tua obra em nossas vidas, Senhor. Vem fazer a tua obra na minha vida, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Restaure, recupere o lugar da tua glória entre nós e em nós. Vem, Senhor. Tira todo o entulho que tiver que ser retirado, Senhor. Tira tudo aquilo que impede a tua glória de ter preeminência entre nós. Tira tudo aquilo que atrapalha o mover e a presença da tua glória entre nós. Vem, Senhor, e seja a glória entre nós. Seja a glória na nossa vida nesta hora, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.